Nos anos 60 e 70 do século passado, golpes militares eram uma constante. Em países da América Latina, governos democráticos foram depostos e substituídos por ditaduras militares que mantiveram as populações sob grande terror e submeteram as economias a interesses externos. Para assegurar a manutenção dos regimes golpistas, formou-se um consórcio dos países que, sob orientação dos Estados Unidos, perseguiu, sequestrou, prendeu, torturou e matou oponentes além das fronteiras nacionais. A denúncia da tortura no Brasil foi feita de forma corajosa por líderes religiosos que coordenaram o projeto Brasil Nunca Mais. Os anos passaram e governos democráticos continuaram sendo depostos, não mais pela violência dos fuzis, mas sim pelo uso de outro tipo de violência, o lawfare. Lawfare é o uso estratégico do direito como arma de guerra para fins de deslegitimar, prejudicar ou aniquilar um inimigo. O objetivo do lawfare é atacar a soberania de um povo, enfraquecer sua nação, a fim de torná-la presa fácil para submetê-la a interesses econômicos alheios. O lawfare combina ações jurídicas e midiáticas a fim de transformar o inimigo de um em inimigo de toda a sociedade. Assim, a pessoa é hostilizada e condenada no Tribunal das Consciências antes do julgamento ocorrer nas esferas judiciais. Operações policiais midiáticas, prisões cautelares e julgamentos são transmitidos pela TV como grandes espetáculos, mas na verdade são shows de horrores, onde são exibidas ilegalidades e violações aos princípios constitucionais e onde agentes do judiciário são transformados em superestrelas e salvadores da pátria. O método começou a ser testado em 2005 contra o Partido dos Trabalhadores por meio da Ação Penal 470, pejorativamente conhecida por Mensalão. Na sequência, veio a chamada Operação Lava Jato. Em seguida, o golpe que depôs a presidenta Dilma Rousseff e depois a prisão ilegal do ex-presidente Lula, candidato favorito às eleições de 2018, levando Jair Bolsonaro ao poder. A guerra não acabou e ainda há muitas vítimas que precisam ser resgatadas. Por esta razão, propomos o projeto Lawfare Nunca Mais, que tem por objetivo promover o engajamento da sociedade na solução do problema por meio da divulgação de casos emblemáticos. Precisamos falar em anistia para as vítimas. Você já imaginou ser presa acusada de assinar um documento que não assinou e ter que usar uma tornozeleira eletrônica por 508 dias sem nunca ter sido ouvida por um juiz? Você já imaginou ter que responder a 1.426 processos injustos, ser perseguido judicialmente e condenado a pagar multas absurdas? Você já imaginou ser preso sem saber o motivo, passar 43 dias no pior presídio do país, enfrentando processos judiciais por muitos anos, para ao final concluírem que era inocente de todas as acusações? Você já imaginou ser julgado por uma acusação falsa, por juízes que desprezam as provas de sua inocência, ser condenado sem direito a recorrer, a uma pena de prisão de mais de 12 anos por algo que você não fez, e ainda ter seus familiares perseguidos com processos absurdos? Esses são casos emblemáticos que são apresentados em nossa página www.lawfarenuncamais.org. Ajude-nos a divulgar, combater e neutralizar o lawfare. Boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo estar aqui, por continuarem conosco agora à tarde, conhecendo as histórias das vítimas. Programado uma mesa em que iniciaríamos um debate acerca da solução do problema. E a solução que a Rede Lawfare Nunca Mais vem construindo, e que vem construindo a muitas mãos. Aqui eu tenho a BJD, Cleide Lemos, Anjuli, as duas estiveram em algum momento defendendo essa proposta perante a executiva da BJD Nacional e perante os movimentos populares aqui no Distrito Federal, e a proposta ela foi submetida ao modelo que o governo criou para permitir a nossa participação, proposta para a criação da Rede Nacional de Monitoramento e Combate ao lawfare. Dentre as 700 propostas apresentadas, a nossa foi a 78ª mais votada, e nós entregamos essa proposta no Ministério dos Direitos Humanos
e cidadania. Estivemos por 2 vezes no Ministério, conversando, apresentando o projeto e dizendo da necessidade de criarmos uma solução para que nunca mais aconteça. Na visita ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, nos convidaram a elaborar um projeto Observatório do Lawfare. Nós elaboramos esse projeto, que era um projeto para ser executado em 180 dias, fazendo um diagnóstico do problema, fazendo o mesmo percurso que a gente vem fazendo já ao longo desses 3 anos, que é conhecer o problema, dar voz aos pesquisadores, aos juristas, às pessoas que têm sido desafiadas a lidar com o problema diariamente. Além de conhecer o problema, definir as soluções e criar descrever as ações que são necessárias para articular uma rede. Para resolver o problema, será necessário uma rede que inclua diversos órgãos aqui do governo federal, do executivo, é preciso envolver o legislativo. Todos nós sabemos que está aí um entulho do lawfare que foi introjetado no nosso ordenamento jurídico com o objetivo claro e específico de viabilizar a realização dessa guerra contra a democracia em nosso país. A gente tem conversado no parlamento com o senador Rogério Carvalho, ele virá aqui hoje, nós o apoiamos, ele nos apoia. Há outros parlamentares que querem se engajar nessa luta e a gente quer contar com todos eles. Nós precisamos de abrir uma portinha no sistema judicial. A gente apresentou esse projeto também para o defensor público da União. Eu não sei se tem algum representante da DPU aqui agora, eles haviam indicado 2 pessoas para estar conosco. Então, o representante da DPU que havia sido indicado não está aqui. O Leonardo, que é o defensor-geral, ele virá no final do dia e vai participar da mesa de encerramento. Na parte da manhã, até que alguns dos representantes do governo que haviam aceitado o nosso convite estiveram por aqui, mas eu não os vejo mais, ou pelo menos nenhum deles se manifestou com a disponibilidade de estar nesta mesa comigo, conversando a respeito da política pública que a gente tem que criar, porque para enfrentar a guerra é preciso que seja uma resposta do Estado, os indivíduos, as vítimas, ou mesmo que nos constituamos como não temos a capacidade de enfrentar uma guerra, que os senhores da guerra dizem que tem que ser uma guerra global e permanente, porque, segundo eles, é uma guerra humanitária, que não derrama uma gota de sangue e é muito mais barata. Então, é de forma organizada e com muito recurso que a gente vai poder enfrentar essa guerra. Enquanto o recurso não vem, a gente faz filme, e eu preciso aqui fazer um agradecimento muito, muito, muito especial ao Silvio Tendler, que já está trabalhando há muitos anos para fazer esse filme, que ainda não está pronto. Isso aqui hoje foi a van premiere, né? Mas que já é um belo documento, uma poderosa arma para nos ajudar nessa luta da resistência contra o lawfare. Bom, antes de seguir com as atividades dessa mesa agora, que será outra mesa, não será a mesa que nós havíamos prometido, eu quero fazer um registro. Está aqui a Anjule, né, que é a nossa companheira no núcleo da ABJD do Distrito Federal, e ela tem nos dado notícias do Chile. Ela esteve no Chile em razão do doutorado que fez uma entrevista com 130 pessoas, conhece bastante a democracia daquele país e as dificuldades que enfrentam as pessoas no Chile, inclusive as razões do rechaço, né, Anjule? E a Anjule, que nos apresentou o caso do Daniel Hardway, que era o favorito às eleições daquele país, ficou como favorito durante 1 ano. Às vésperas da eleição, lhe imputaram uma acusação ilegítima de corrupção, muito parecida com outras que vocês ouviram aqui, que a gente ainda tem pessoas da área de saúde ou então até a prefeita Márcia Lucena aqui, que foi acusada de majorar preços dos remédios, né? Enfim, a Márcia chegou a ser acusada por tráfico de droga em razão do estoque de remédios vencidos, que tem uma forma legal de serem descartados, mas se encontravam aguardando o momento certo para serem descartados, né? Lá no Chile também acontecem essas coisas. Então, é por isso que a gente também tem que trabalhar pela construção de uma rede internacional de monitoramento e combate ao lawfare.
Nós fomos orientadas até pelo Jeff Miola a procurar o Mercosul Social, já participamos de alguns eventos aqui em Brasília e temos procurado pautar o tema naquela instância. A gente já conseguiu que o tema fosse pautado para debate no próximo encontro da reunião de altas autoridades de direitos humanos. Bom, os representantes do governo não vieram, eu conversei com o Vitor, que veio lá de Pernambuco, e o convidei para vir aqui e contar para nós como enfrenta o lawfare lá na Paraíba, construindo conhecimento. Então, Vitor Barreto, por favor. O Vitor, ele é consultor legislativo, também advogado, conhece a história da Operação Calvário, e escreveu um artigo muito interessante, que está no livro Lawfare, o Calvário da Democracia. Esse trabalho que ele faz é uma injeção de ânimo e uma força para todos nós. Eu não havia combinado com outras pessoas, eu estava vendo o André Matheus, que estava ali atrás, mas ele saiu, eu vou esperar ele voltar e vou convidá-lo. Eu vi que o Eduardo Xavier chegou, eu não o convidei, não combinei isso com ele antes, mas eu queria que ele aceitasse o meu convite para vir para essa mesa, contar como tem sido o desafio dele aqui em Brasília, nos ajudar, inclusive ajudar a construir uma tese de defesa. André Matheus, acabei de citar seu nome, a gente mudou a mesa, eu preciso que o André Matheus venha se juntar a nós nessa mesa, para ele contar da experiência que tem tido, e a experiência dele também é uma experiência conexa ao caso da Operação Calvário, porque a nosso convite, ele, na verdade, a gente criou uma rede de apoio, né? O Edu Reine e o Camilo Toscano estão sendo processados porque fizeram um documentário, Lawfare, o Calvário da Democracia, não, né? É a Justiça Contaminada deles, é o documentário. E o André Matheus, além de defender o Edu Reina e o Camilo Toscano nesses casos, ele tem atuado na defesa de jornalistas que são vítimas de lawfare. Foi ele que nos apresentou ao prefeito de Cuiabá, porque lá em Cuiabá também estão jornalistas perseguidos, né? Então, hoje, o espaço é para isso, é para que nós contemos como nós estamos aqui a partir da base, construindo essa rede que vai crescer com a ajuda de todos vocês e alguma hora ser ouvida por aqueles que têm poder e caneta para criar a política pública que vai nos ajudar a detectar e neutralizar o lawfare. Para você, Vitor. Obrigado, Cleide. Boa tarde a todas e todos. Eu tenho a experiência, não é das mais gratas, mas necessária, de trabalhar em processos em que se identifica de maneira muito evidente essa perseguição que é feita e que denominamos hoje de lawfare. Eu atuo na Operação Calvário, na defesa de alguns processos da ex-prefeita do Conde, ex-secretária de Educação da Paraíba, Márcia Lucena, e também tive a oportunidade de atuar em processos do ex-governador Ricardo Coutinho, junto à defesa feita por Igor Suassuna, um brilhante advogado, e a partir desses dois nomes eu faço uma saudação toda especial às vítimas de lawfare aqui presente, porque no contato que eu tenho, principalmente com Márcia, com quem desenvolvi uma relação de amizade, percebo o impacto que isso causa na vida de quem sofre. E é um impacto muito perverso, e que eu não sei em que medida os perseguidores, aqueles que praticam o lawfare, conseguem dimensionar, se pensam sobre isso. Mas são impactos muito claros e que, para além das pessoas que sofrem essa perseguição, é um ataque, é uma perseguição, os impactos são muito bem observáveis em toda a sociedade. Hoje pela manhã, eu apresentava um trabalho num congresso na UNB, onde fiz mestrado, e falava exatamente de uma situação ilegal ocorrida na Calvário. E lá percebia algumas surpresas, porque, de uma maneira, claro, muito evidente, todas as pessoas conhecem o Mensalão e a Lava Jato, né, que são hoje denominados de megaprocessos, processos com muitos e muitos acusados, com uma série de outros processos secundários que orbitam
em torno de alguns processos principais, mas, principalmente agora em que nós temos uma certa virada jurídica em relação a esses megaprocessos nacionais, se perde um pouco de vista as operações que estão acontecendo por todos os estados do país e que são decorrências muito evidentes da Lava Jato. O mesmo modo de agir, no excesso de acusação, com, muitas vezes, até os mesmos tipos de delitos que são imputados às pessoas de maneira não muito clara ou até de maneira absurda pelo Ministério Público. Processos que demoram muito para caminhar. Vejam só no caso da Calvário, no processo principal da operação, lá na Paraíba, a denúncia foi feita em 2019. Nós estamos em 2024. O primeiro processo maior, 5 anos depois. E justamente sobre esse caso, não de maneira tão direta, mas de uma parte dele, eu falava no artigo que apresentava hoje pela manhã, e dizia que a ilegalidade cometida naquela situação, que eu vou exemplificar, ela está sendo revista agora. Mas agora, embora ainda seja justiça, ela é tardia. Porque 5 anos é muito tempo na vida de uma pessoa. 5 anos é muito tempo na vida de uma sociedade. Nós podemos enxergar com clareza o que aconteceu nos últimos 5 anos. Em 5 anos, uma figura proeminente da política, como Márcia Lucena, sofre ataques que podem ser irreversíveis. Em 5 anos, o ex-governador Ricardo Coutinho, que chegou a ser reeleito com acho que 80% praticamente, né, governador? Uma votação, uma aclamação popular. Ele hoje sofre as consequências. Tudo isso em 5 anos, que foi o tempo em que se chegou a julgamento apenas um incidente para tratar sobre a competência de quem vai julgar o processo, em 5 anos. E, de maneira muito resumida, vou dizer sobre o que tratei no artigo. Vejam só a situação. O Ministério Público oferece uma denúncia e relata, naquela denúncia, hipotéticos crimes cometidos e também fatos que, na narração do Ministério Público, dariam a entender que teriam ocorrido ilícitos também eleitorais. Nessa situação, o STF, há mais de 40 anos, tem um posicionamento muito claro. A gente estava em outra Constituição, quando o STF já tinha decidido que, quando tem delito comum conexo a delito eleitoral, o julgamento é pela Justiça Eleitoral. Mais de 40 anos esse posicionamento. Só que isso não foi seguido no caso da Calvário. Desde 2019, estão lá relatados possíveis ilícitos eleitorais e o juiz relator, ele considerou que a competência era dele. E quando isso começou a ser questionado de maneira muito clara pelos advogados, e outras decisões do STF mostravam que aquele era um posicionamento equivocado, se buscou uma espécie de atuação sui generis, porque não está prevista na lei processual penal, e o relator, e outros juízes também fizeram isso, enviavam os processos para a Justiça Eleitoral numa espécie de consulta. E aí o juiz eleitoral analisaria se existem possíveis crimes eleitorais. Se existirem, ele continua processando lá na Justiça Eleitoral, e se não existirem, devolve para o juiz de origem para que ele siga seu feito. Está claro o cenário, não está? Só que isso é ilegal. Não existe previsão no Código de Processo Penal permitindo esse tipo de expediente. E nós não precisaríamos chegar ao STF para dizer isso, porque está lá o rito qual é na legislação penal. Mas foi o que aconteceu nesses 5 anos. Nesses 5 anos em que reputações são destruídas, em 5 anos que grupos políticos são desfeitos, por meio de manipulações das normas penais, por meio de ataques generalizados, que tem a contribuição muito clara também de outros atores, como a imprensa. O caso de Márcia, por exemplo, é muito ilustrativo. Eu ia escrever um artigo no livro Lawfare, O Calvário da Democracia, um livro denúncia de tantos desmandos na operação, foi organizado
pela professora Maria Luísa, da UFPB, pela professora Gisele Stadino, que vocês também conhecem, também pelo professor Leonan Lisiero, hoje da Universidade Estadual da Paraíba. E esse artigo, ainda alguns anos atrás, antes até de me debruçar sobre outros processos da Calvário, teve um ponto que me chamou a atenção assim, de uma maneira gritante. A acusação que existe, ela situa a participação, o que seria a participação da ex-prefeita do Conde, ex-secretária de Educação, Márcia Lucena, em fatos que teriam ocorrido enquanto ela era secretária de Educação. Essa denúncia ela tem centenas de páginas. A parte que trata sobre a Secretaria de Educação tem mais de 30 páginas. E tem uma coisa fantástica. Em 30 páginas, em que Márcia Lucena é colocada como alguém que estaria praticando algum tipo de delito, enquanto secretária de Educação, não menciona o nome dela nenhuma vez. Como alguém pode ser acusada sem ter o nome mencionado na acusação? Isso eu coloquei no artigo, a denúncia, todos podem ter acesso para ler. Então, é desse tipo de absurdo que nós estamos falando, que se nos megaprocessos nacionais eles começam a ser desfeitos, nos estados há um longo caminho ainda a ser percorrido. Tem uma mesa, se eu não me engano, eu vi na programação ainda aqui hoje à tarde, dos reflexos nas eleições, não é isso? O caso de Márcia também teve uma situação bem interessante, que nós tivemos que recorrer ao TSE para que a justiça fosse feita, atribuíram a ela uma condenação que não existia. Uma condenação que não existia. Por isso, impugnaram a candidatura dela e foi aceito esse pedido de impugnação no TRE. Fizeram toda uma confusão num pedido de impugnação, como se ela tivesse sido condenada por uma coisa que ela não foi. E aí, recorremos ao TSE e ela pôde ser candidata. Mas vejam o quanto isso prejudica numa campanha curta de 45 dias, alguns dias ali que o candidato é colocado para a imprensa, para os eleitores, como não candidato. Quem é da política, principalmente, quem já foi candidato ou é candidato, sabe o tamanho desse prejuízo. E sabe também que isso tem objetivos muito claros, não preciso me deter sobre eles, mas preciso me deter na necessidade que nós temos. A atividade dos advogados, muitas vezes, é muito difícil, mas não só os advogados, mas a sociedade como um todo, ativistas de todos os campos, não deixar arrefecer essa luta contra o lawfare de maneira alguma, porque não é o fim dos megaprocessos nacionais que vai significar também um fim da perseguição, porque nos estados ela continua e nosso dever como cidadão é lutar contra isso sempre, porque uma injustiça em um processo, uma injustiça contra uma pessoa que está sendo acusada por um rito ilegal, como eu mencionei, é uma injustiça contra todos, porque a materialização da democracia ela ocorre no direito de cada um. E quando uma pessoa tem aquele seu direito mais básico de saber quem é o juiz, um dos direitos mais básicos é saber quem é o juiz que vai julgar você, se você for acusado de ter cometido alguma conduta que é descrita como crime no Código Penal. Você precisa saber disso. Se você não sabe disso, nós estamos num estado de exceção. Não é democracia. É fortalecimento do autoritarismo e precisamos continuar. Infelizmente, teremos que lutar ainda por muito tempo contra o autoritarismo, seja em todos os campos da sociedade e no meio jurídico, de maneira muito clara, é um campo dessa luta. É isso, obrigado. Muito obrigada, Vitor. Eu fiquei feliz com cada uma pessoa que respondeu sim ao nosso convite, que veio aqui, mas eu fiquei imensamente feliz quando vi que o Vitor havia confirmado a presença, porque quando nós estávamos iniciando essa nossa caminhada e que as pessoas diziam que precisávamos trabalhar na responsabilização dos perpetradores, eu estava nas vésperas de fazer o trabalho de conclusão de curso na graduação de Direito, e a proposta foi escrever uma lei que tipificasse como crime o lawfare, e o Vitor participou junto com a Cleide Lemos, com a professora Maria Luísa Alencar Feitosa, de algumas reuniões de orientação. Olha que privilégio, eu tinha 3 orientadores particulares me ajudando a escrever um anteprojeto de lei que tratava da perversão da justiça. Eu acho que o nome certo é isso, que praticam essas pessoas
que atacam a democracia, atacam o direito das pessoas, atacam os nossos sonhos, é perversão, é isso que eles estão fazendo. Então, muito feliz com a sua presença aqui, obrigada. Antes de passar a palavra para o Eduardo Xavier, eu queria convidar a Lúcia para vir aqui. A Lúcia eu conheci hoje, e quero convidar a Lúcia para vir aqui, porque ela é vítima de Lofer, e ela é uma pessoa que está pensando uma forma de explicitar a perseguição que é feita contra ela. Ela fez uma planilha para reunir as ações que ela sofre pelo fato de ter trabalhado na prefeitura com o prefeito Haddad, era responsável... deixa ela falar, vou passar para a Lúcia. Lúcia, você vai precisar de ajuda com o microfone? Você... Tá. Então, boa tarde a todos e todas. Cumprimento a todos aqui. Quero falar em primeiro lugar que vocês não sabem a alegria que eu senti quando eu vi que estava vendo e já era o segundo encontro, porque essa foi uma tecla que eu bati muito em São Paulo. Eu falei, quando saí do governo Haddad e vieram aquela enxurrada de processos, né? Eu tenho mais de 30 anos de gestão pública. E sou advogada, eu sou engenheira agrônoma e advogada. Então, eu conheço muito processo administrativo. No governo da Luiza Erundina, que eu fiquei 4 anos, por causa da merenda escolar, que foi uma revolução lá, antes de fazer direito, eu era a única que não era procuradora e participei da reformulação da lei e tal, sabe? Eu sei muito de licitação e contrato. Então, foi por este perfil que eu fui escolhida pelo Fernando Haddad e pelo Simão Pedro para assumir o serviço funerário. O serviço funerário, a gente fala que é o Detran do município, lá em São Paulo. Tinha uma corrupção antiga, capilarizada, bem pequenininha, mas nas pequenas coisas. E foi um trabalho conjunto com a controladoria, né? E eu fui cuidar da gestão e eles dos problemas que porventura surgissem, né? E então nós fizemos uma gestão fantástica. É isso que é inacreditável, né? Eu ganhei prêmio internacional, né? Tenho o trabalho das cidades educadoras lá em Barcelona, né? Mais de 800 municípios participam, mais de 1.000, tem um banco de experiências, né? Exitosas, mais de 1.000, eu ganhei o título de experiência destacada com um programa que eu fiz chamado Memória e Vida. Foi a primeira vez que no serviço funerário tinha uma mulher. Eu acho que a gente tem essa característica de olhar em leque, né? Eu cheguei, saltou aos olhos, né? Que só estavam cuidando do funéreo. Não estavam cuidando nem do luto, que é muito maior, né, do que o funério, do acolhimento, né, do Estado democrático de direito a acolher a todos sem classe social, né, e também sem observar essas diferenças de classe social, e era um monopólio municipal com muitos problemas apenas porque estava sendo feito aquele velho sistema, corta o ar, deixa sucatear para privatizar. Porque não existe na história da economia monopólio deficitário. É uma coisa básica, se é um monopólio, como é que pode ser deficitário, né? Então, eu peguei com 18 milhões de déficit, em 3 anos entreguei com 6 milhões de superávit. E nós fizemos uma concertação incrível em todas as áreas. Eu fui convidada para o Congresso de Antropologia da Morte no México. O nosso caso era emblemático, né, de sucesso, mesmo na imprensa, mais na imprensa internacional, porque a nacional não fala bem do Haddad, né? Aliás, tinha uma regra, se fosse falar bem, era para falar mais e alguma coisa, né? Então, uma área tão delicada, né, que
o corpo não pode virar mercadoria, né? E que, infelizmente, agora em São Paulo foi privatizado. E eu me pergunto onde está o Ministério Público, que agora tem uma concessão pública lá e não faz nenhuma. Tá certo? Com os maiores horrores que vocês podem imaginar. Mas, para mim, que estava perto da aposentadoria, eu considerei esse trabalho como um coroamento da minha vida pública. Porque eu falei, não, eu trabalhei que nem uma cavala, falando português claro, né? Porque as pessoas morrem no Natal, no fim de semana, no feriado, né? A morte é certa, a hora é incerta. Né? Então, eles esperaram a gente sair, como de praxe. O Ministério Público já fez um parecer que eu acho um absurdo lá em São Paulo. O procurador do município não te defende quando o Tribunal de Contas ou a Justiça, o Ministério Público fala. Eu não estava lá como Lúcia, eu estava lá como superintendente de serviço funerário, eu representava uma entidade. Como que eu não vou ser defendida pela entidade? Vai virar uma coisa pessoal. E é por isso que quando a gente sai é que vem os processos, porque você está absolutamente só. Aliás, é uma frase do Milor Fernandes, né? Que é a probidade não tem cúmplices. Porque no rolo tem cúmplice. E um esconde, está todo mundo envolvido. Quando você faz certo, terminou o serviço, cada um vai para o seu lugar. E eu voltei para a minha casinha, como eu disse, casa, meus 2 filhos, a gata, o pinico e só. Né? Então, depois de um trabalho desse, e aí, para mim, e eu acho que é esse o aspecto que eu me sinto muito acolhida, é uma solidão profunda. A injustiça pega aqui, de uma tal maneira que a gente se paralisa, como várias pessoas. O psiquiatra, eu nunca tinha ido, eu sou uma pessoa alegre por natureza, eu acabei no psiquiatra, eu fiquei quase catatônica. Ainda bem que eu era formada em Direito, porque eu passei 2 anos só respondendo processo. A minha bibliotequinha em casa não tem mais livros, só tem caixa de processo. Parece um escritório de direito. E eu nunca tive escritório de direito, sempre trabalhei na área pública. Então, essa injustiça, e como eu não tinha dinheiro, e o procurador não responde, ele mente e não responde pela mentira, não tem sucumbência, eu falei, mas o que eu vou fazer? Porque em São Paulo, um processo que foi para a justiça era de R$1.800.000. A gente até brigou para ser 1.300.000. Foi um convênio de extensão universitária, que primeiro foi tentado fazer com a USP não quis, e a gente fez com a PUC, multidisciplinar com o Central LELU, Laboratório de Estudos e Informação sobre o Luto. Tema delicado, nós arrasamos, esse que chamava Convênio Memória e Vida. Sabe quanto custava por mês? R$72.000, durante 18 meses. Sabe o que é R$72.000 para São Paulo? É dinheiro de pinga, né? E pagada, enfim. E aí, com esse problema, eu teria que vender minha casa. Então, esse processo, faltando uma semana, e eu falei com Deus e o mundo, hein, para tentar achar um pro bono. Só apareceu com uma semana antes da resposta. Eu estava catatônica. Eu falei, eu não vou ter advogado, não sei o que fazer. E aí os amigos, ainda bem, né? Então, Fernanda Haddad, o próprio Simão Pedro,
Eles estavam correndo para lá e para cá. O Haddad respondeu também muitos processos injustos, né? Mas eu não tenho a força dele. Eu só fui escolhida porque eu sou técnica, eu não tenho nem veleidade política. Sou petista e fui militantemente para um trabalho bacana, né? O Nelson Luiz Sampaio de Andrade, ele perguntou para todas as pessoas que ele chamou se elas eram filiadas ao PT. Para o meu diretor de cemitério, olha o tamanho da planilha dos processos que eu respondo. E não está em letra grande, é porque precisa ter o número do processo, qual é o processo administrativo, com que juiz ou promotor está, com que, né, e um resuminho no final para eu saber o andamento. Assim, realmente, para mim a vida foi catastrófica. Eu estou respondendo há 8 anos, né? Trabalhei 3 e não tenho perspectiva de parar de responder. Então, essa rede de acolhimento é fundamental e responsabilizar quem faz esse tipo de coisa, inclusive nos tribunais de contas. Esses auditores são uns... onde melhorou minha vida? No Vaza Jato. Porque a gente falava, pô, esse cara, dando o nome aos bois, o Nelson Luiz Sampaio de Andrade, pô, esse cara é um canalha. Um canalha. E as pessoas olhavam você meio assim, né? Como que ele, né? E no trabalho, assim, que foi uma entrega de extensão universitária, que eu provei que a gente entregou mais de 4 milhões, 5 milhões com um gasto de 72 mil reais. Enfim, então era isso que eu queria falar. Estou aqui também com esse bando de processo e muito obrigada. Eu pedi várias vezes que isso fosse feito lá em São Paulo. Não tive força para fazer. Que bom que eu já me associei ao Lawfare Nunca Mais, tá bom? Obrigada, Lúcia. Eu vou passar agora para o Eduardo Xavier, que é um desses advogados a quem a gente busca na hora do desespero. Nossa colega, companheira Sandra Urich, nossa correspondente internacional, que está fazendo a transmissão lá da Suíça, teve o privilégio de me acompanhar na defesa do doutorado do Eduardo, uma defesa que tinha uma banca com, sei lá, uns 10 professores pesquisadores a quem eu admiro imensamente e passei a admirar e hoje tenho profunda gratidão pelo Eduardo, pelo trabalho que ele faz na defesa de vítimas do Lawfare. Obrigada, Eduardo. Bom, não estávamos programados, mas a vida ela é muito grata com a gente, né? Estávamos programados para nos encontrar, não para conversar publicamente. Então, agradeço, Cleide, por mais essa oportunidade. Agradeço o Vitor, agradeço o André, a gente trabalha junto em mais de um processo. Agradeço o Henrique, né, querido amigo, de luta, companheiro, e companheiro também nessa luta contra o Lawfare, né? Por processos, pela vida, pela militância. Também conhecido muito por Pisolato, né? Mas eu gosto de chamar pelo nome. Eu também sou chamado muito pelo sobrenome, então eu gosto de chamar as pessoas pelo nome também. Pelos pais, né? Pelos pais, pela esposa. Então, eu também gosto de chamar as pessoas amigas, ou que a gente tem, às vezes, o contato pelo processo ou pela luta, também pelo nome, para lembrar um pouco essas afetividades e criando esses vínculos também cada vez mais próximos da família, né? Eu não tinha estruturado fala, mas a Lúcia me traz algumas questões. Bom, eu sou um pesquisador de Lawfare, tá? Eu me tornei especialista de em Lawfare, antes do termo ter chegado ao Brasil. Eu fui alçado a trabalhar com esses processos,
primeira vez que eu pisei em Brasília, eu fui trabalhar com mensalão. Eu já falei isso em entrevista para o nosso instituto, nossa associação, o Lawfare Nunca Mais. Muito jovem, compreendendo certo alcance do mensalão, mas desde sempre como processo político. E fui trabalhando em muitos desses processos, depois alçado à Lava Jato, para trabalhar na Lava Jato, né, em muitos processos da Lava Jato, e principalmente vim conhecer a Lawfare num projeto de pesquisa com um pesquisador que eu sou assistente até hoje e que sofre com perseguição midiática, que se chama Boaventura de Souza Santos. Jamais acusado formalmente e respondendo o processo exclusivamente mediaticamente. Ou seja, um pesquisador publicando internacionalmente, ajudando o Brasil com a questão do Lawfare e hoje perseguido por jornais portugueses exaustivamente sobre a questão do Lawfare. Mas essa é uma questão das passagens, como a Lúcia colocou. Um dia nós fazemos um trabalho fundamental de direitos humanos, protegendo as pessoas. No outro dia nós somos alçados à perseguição. Esse é o cenário. E os advogados são pessoas que trabalham com direitos humanos e têm esse papel de defender. Papel de, às vezes, colocar palavras duras e sensibilizar as pessoas para que elas percebam que tem seres humanos por trás que correm risco e, às vezes, pensam até em sucumbir ao processo todo de exposição midiática e, às vezes, processual, ou às vezes nem processual. Eu mencionei uma pessoa, eu mencionei a Lúcia, mas eu poderia também mencionando a Andréia, uma das fundadoras da rede Lawfare Nunca Mais, que eu represento, o André também representa, ele também pode falar um pouco. Uma pessoa que, mais de uma década, vem sendo perseguida, de uma forma completamente injusta, sem nunca ter tido um julgamento de mérito, e sempre o judiciário se esquivando processualmente, até mesmo do indulto natalino dela. Agora, imagine, do indulto natalino, que ela tem todos os requisitos, tanto no recurso quanto no juiz da execução, não aceitam debater o indulto natalino presidencial. Ela tem todos os requisitos de mérito e ela segue há 6 meses, porque o Natal foi em dezembro, respondendo e pagando a pena, injusta pena, de mais de uma década. Quando eu chamo atenção para vocês do sentimento que a Lúcia traz e essa lista de processo, e a Andréia, que está aqui sentada, agora ela tirou o celular, agora eu vi ela. Ela traz essa dor, eu trago a dor dela, e eu trouxe o nome de 3 pessoas, mas eu poderia citar centenas de pessoas. É porque o papel do advogado ou do defensor é um papel muito difícil. Em alguns processos, como o Vitor colocou, em determinado momento, a mídia faz uma reflexão. E a mídia até mesmo progressista, tá? Até mesmo as grandes agências midiáticas progressistas também refletem, respingam, porque não se faz Lawfare com crimes que não comovam a população. O Lawfare são com crimes que fazem exatamente uma comoção popular para que todo mundo fique contra a corrupção, contra... Sempre alguma coisa que vai gerar um grande clamor para que a pessoa seja achincalhada publicamente. De tempos em tempos uns, de país em país outro, e os ciclos vão mudando. Em determinado momento você vai acusar por um tempo, em determinado momento você vai acusar por outro, e sempre tem uma interferência e uma lógica internacional.
sempre tem um pensamento, sempre tem uma estratégia, uma política, uma geopolítica e mais, sempre tem um inimigo a ser derrubado e exposto. Um inimigo principal, um inimigo secundário, um foco no secundário para derrubar um principal. Da Andréia, vocês sabem o que se passa. Agora, o Mensalão, vocês sabem o que passou. A Lava Jato e todas as suas circunstâncias econômicas, políticas. E hoje em dia a gente tem outros ciclos de lawfare mundial para perseguir outras pessoas mundialmente. Portugal é um cenário do que pode acontecer no Brasil e um outro ciclo de lawfare. Como que a extrema-direita chega a Portugal? Como que o Vox se potencializa na Espanha? E como que isso vai acontecer ou não no Brasil depende de como a gente vai refletir para não deixar que pessoas sejam perseguidas novamente ou sigam sendo perseguidas no Brasil. Bom, esse é um ponto da estrutura da fala, para não ficar me estendendo. Eu penso, como a Lúcia colocou, que não só basta defender, não só basta compelir, não só basta que nós tenhamos uma estratégia contra-midiática e de convencimento dos parceiros de mídia para que eles tenham uma reflexão e uma contraposição e um maior cuidado, porque esse é um processo que passa também pelo judiciário. Eu acho que todos que trabalham com direitos humanos também têm que ter um processo ofensivo. E por isso, eu fico muito triste com a decisão que nós tivemos há poucos dias ou ontem, com a questão do grande responsável, o simbólico do lawfare no Brasil. A figura simbólica não foi a única, quando ela, pelo menos no campo político, não é responsabilizada por seus atos. Moro. Simbolicamente, precisa ser responsabilizado todas e todos aqueles que cometem a perseguição judicial, administrativa e política e midiática. De alguma forma. Todo mundo que persegue, todo mundo que não age, que age dolosamente ou culposamente com intenção, culposamente com descuido, tem que ser responsabilizado por seus atos. Seja no CNJ, seja no Conselho Nacional do Ministério Público, seja perante o órgão jornalístico, ou seja perante a OAB. Eu, como advogado aqui colocando, ou perante os órgãos de corregedoria da Defensoria ou da Polícia. Ninguém, no Estado Democrático de Direito, pode fazer o que bem entende. Porque se fizer, cada um de nós vai sofrer mais ainda. Porque nós estamos num campo político, nós, companheiros e companheiras, que é um campo que está sempre vulnerável. Sempre estamos à margem e à possibilidade de sermos retirados e jogados para a exposição. Como a Lúcia muito bem colocou, eu fiz um trabalho de excelência e durmo tranquila com isso. Mas depois que encerrou o trabalho, eu e meus companheiros e companheiras fomos perseguidos pelo excelente trabalho que fizemos. E é por isso que nós temos que não só defender com excelência, com coração, mas também ter um segundo processo. Responsabilizar cada pessoa que agiu dolosa ou culposamente, para que toda e qualquer pessoa que pense amanhã com algo que é suspeito, com algo que não tem uma fonte muito fidedigna, com algo que vai expor uma pessoa a risco de morte, de suicídio, que vai responder 200 processos, Lúcio? Essa pessoa pense, eu vou investigar melhor, eu vou pensar melhor nisso, eu vou escutar outras fontes, antes não só de publicar, mas antes de fazer a denúncia, antes de tomar essa medida, porque eu sei que eu posso ser responsabilizado como aquele, aquela e outro foram pelos atos que cometeram no passado. Não tinha estruturado a fala, mas é uma reflexão, não só de coração, mas uma análise científica também, política, de vários processos, incontáveis processos que eu já atuei e que eu tenho atuado, e principalmente do sofrimento dos vários amigos e amigas que eu fui construindo ao longo desses processos
que eu tenho defendido e podido ajudar nesse 15 anos, 10 anos, com esse processo de lawfare. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Uma honra muito grande ter você aqui ao meu lado e ter você ao nosso lado nessa rede que luta para detectar e neutralizar o lawfare, que trabalha para resgatar as vítimas, para responsabilizar os perpetradores. Jornalistas também são vítimas de lawfare e o André Mateus é um advogado que tem atuado nessa luta em defesa dos direitos, do nosso direito à comunicação, do direito aos jornalistas de exercerem livremente a sua profissão. Então eu vou passar, eu vou liberar o Vitor. O Vitor, ele está participando de um evento na UNB, nos deu a honra de estar aqui na mesa. Muito obrigada. Vou até dar um abraço nele para agradecer. Eu não conhecia pessoalmente, não. Obrigada por ter vindo. Tchau. Então, André Mateus, para falar sobre como tem sido atuar na defesa de jornalistas vítimas de perseguição. Boa tarde a todos. Obrigado, Cleide. Bom, eu não tinha preparado uma fala, mas eu acho que o que é bom aqui para a gente é trocar essa ideia, essa experiência, né? Eu queria falar um pouco o que é estranho para a gente que trabalha no direito penal, esse termo lawfare, que a gente já conhece. Quem trabalha na área conhece o termo seletividade penal. Para a gente, o sistema penal, o direito é intrinsecamente seletivo. Ele seleciona o que a gente chama de clientela preferencial, na maioria pobres, pretos, favelados. A gente estuda isso. Então, o lawfare nos lembra um pouco isso. E também um conceito que a Lúcia falou aqui, que a gente está trabalhando muito também, principalmente com gestores, que é a perda de seletividade por perda de imunidade. Um jurista argentino, Eugênio Raul Zaffaroni, tinha cunhado esse termo. O que é isso? Na maioria das vezes, quando aquele político sai do poder, ele sai do mandato, ele tem uma enxurrada de ações. Ações criminais e improbidade administrativa, que é para fazer aquela pessoa, se esgotar aquela pessoa, psicologicamente, economicamente, entre outras, impedir que ela volte a tentar um novo mandato. A gente está mapeando isso em alguns estados, eu diria que a gente começa a mapear isso em estados como Mato Grosso, Paraíba, enfim. E nesses 2 estados que eu vou falar é sobre os casos dos jornalistas, né? Que são perseguidos nesses 2 estados e a gente conseguiu êxito recentemente na STF. Primeiro, da Justiça Contaminada na Paraíba, chegou pela rede lawfare, nos pediu uma ajuda, falaram sobre a operação que o Vitor contou muito bem aqui, fizeram um documentário, um excelente documentário, em vários episódios, contando como foi a operação, e o desembargador conseguindo censurar o documentário, ele ajuizou uma ação que a gente chama de assédio judicial, típica de assédio judicial, que é ajuizar uma ação civil e uma criminal nos juizados. Nos últimos anos, juizados especiais, civil e criminal no Brasil são usados ostensivamente por uma razão simples. Você não paga custos. Tá? Não tem honorário de sucumbência para advogado e não tem custas. A gente costuma dizer que quando você ajuiza uma ação, você não tem toda a certeza do seu direito, porque você não quer ajuizar uma ação na vara civil, que teria que adiantar custas e poderia ser condenado à sucumbência. Nosso escritório, por exemplo, está chegando agora a 400 processos de vários jornalistas ao redor do país, e a sua maioria é por juizados. Esse desembargador ajuizou uma ação pedindo a censura do documentário e, claro, na civil ajuizando a ação pedindo também uma indenização no teto, 40 mil, 40 e poucos mil. E aí a gente sabe como é que funciona o Poder Judiciário, um desembargador ajuizando uma ação, um juiz, por óbvio, deu a liminar censurando o documentário. Foi quando a gente foi procurado através da rede de proteção, começou essa parceria com a rede lawfare, em que a gente fez uma reclamação constitucional direto para o STF, porque a precedente, desde o julgamento da DPF 130, quando extinguiu, tirou do nosso ordenamento a lei de imprensa, em que o STF deixou consignado ali naquele julgado
que não existe censura prévia no Brasil. Até a censura posterior, ela tem que ser bem fundamentada, né? Então, nesse caso, era uma censura prévia que violava julgamentos do STF. A gente ajuizou a ação, foi bem rápido, né, Cleide? Assim, eu acho que foi numa quarta-feira, na quinta-feira o Fachin deu uma liminar suspendendo, cassando a decisão de censura. O magistrado respondeu o juiz de primeira instância respondeu ao Fachin como se fosse um advogado do desembargador, falando que a razão daquele documentário é tentar criar nulidades para a operação, e mesmo assim o Fachin manteve. Para nossa surpresa, alguns meses depois, o magistrado dá uma nova decisão censurando o documentário, basicamente copia e cola. Cita a decisão do Fachin, mas mesmo assim desrespeita ela. A gente ajuizou nova ação, como o Fachin já era prevento, ele deu uma nova decisão cassando a liminar. A gente teve essa decisão na segunda-feira, então teve uma visibilidade recente aí, e agora o magistrado vai ser citado, né? Possivelmente a gente pensa em responsabilizar nos órgãos correcionais, porque a gente entende que é um desrespeito a uma ordem do STF, é uma ordem da Suprema Corte. Então, esse caso está em andamento e a gente pretende fazer, eu vou deixar para falar o final, que eu acho que é uma das formas de combate ao lawfare que a gente está desenvolvendo. O outro caso que também chama atenção é o caso do Mato Grosso. E aí, aqui, falando como advogado, o que a gente percebe desde que a gente começou a trabalhar no Mato Grosso é uma enxurrada de ações contra um jornalista específico chamado Alexandre Aprá, que escreve matérias, na maioria, quando fala sobre o governo do Estado, ou quando sobre o governador, ele sofre processos judiciais, tanto criminais quanto civis. É um caso típico de assédio. Mas o principal, o que chamou a atenção desse caso, que foi as organizações que nos procuraram para atuar, foi que o Alexandre Aprá, parece que o governador local tem um ódio específico contra ele, e a própria Abras e outras organizações mapearam isso, e teve um caso que, supostamente, ele contratou um detetive particular para monitorar esse jornalista e tentar fazer um flagrante forjado de alguma forma. Vocês colocarem Alexandre Aprá e detetive particular na internet, vocês vão ver como é que isso foi descoberto. Foi descoberto esse detetive, tiraram uma foto desse detetive particular colocando uma escuta, alguma coisa para rastrear o carro dele. Foi tirada essa foto, descobriram, e, entre outras, foi descoberto também que esse detetive falou em algum momento que tinha sido contratado pela primeira-dama ou pelo governador. Isso está relatado em notas da Abras e em notícias da época. Bom, o jornalista entendeu que ele não poderia fazer uma representação contra isso na própria Polícia Civil, que é subordinado ao governador, fez uma representação na Polícia Federal. A Polícia Federal entendeu que não cabia a eles esse inquérito e enviou para a Polícia Civil. Ele pediu o andamento do inquérito da Polícia Civil e descobriu que o governador tinha feito, já que o Alexandre Aprá começou a publicizar que supostamente o governador tinha contratado o detetive, ele descobriu que o governador tinha feito também um inquérito, fez uma representação contra ele por calúnia. E aí foram juntados os inquéritos, e a pessoa que era uma vítima virou supostamente algoz. Um inquérito em 2021 chamado Inquérito das Fake News. Virou um grande inquérito. Esse termo, como pode dizer, é indeterminado, porque pode ser usado por todo mundo, né? Depois do inquérito, a gente pode ter críticas, ressalvas sobre o inquérito das fake news no STF, mas a gente vê hoje o poder público usando o termo fake news para perseguir algumas pessoas. Se a gente escrever uma matéria criticando algum político, amanhã pode ser imputado de propagador de fake news. Mas esse inquérito começou em 2021, continua rolando até agora, não finalizou, o que já mostra que eles não têm provas nenhuma contra o jornalista, e gerou duas fases. Uma primeira fase, três fases. Gerou três fases, e tem a terceira fase que a gente atuou, que o jornalista Alexandre Aprá e Enoque,
publicaram no seu portal uma matéria do Repórter Brasil falando que um desembargador local era sócio de uma mineradora. O governador representou através do seu advogado, pedindo que fosse investigado, imputando ao jornalista Enoque, ao Alexandre Aprá, crime de calúnia majorada, crime de stalk, perseguição e associação criminosa. E, para nossa surpresa, a gente viu uma operação de busca e apreensão contra eles, apreendendo os dispositivos informáticos, computadores e celulares. Preciso lembrar que a nossa Constituição é bem clara em impedir a violação do sigilo da fonte, né? Eles tiveram uma operação cedo na casa deles, prenderam todos os dispositivos informáticos. A gente atuou, fez, no primeiro momento, um habeas corpus local, demorou 10 dias para dar uma liminar, para negar a liminar, por óbvio, porque a gente sabe que uma questão local, do poder local, que o governador consegue manejar o poder público, e aí a gente fez uma reclamação constitucional diretamente para o STF, junto com as organizações, Instituto Vladimir Herzog, a FENAGE, o sindicato local, e tivemos êxito. Ela cassou a decisão e mandou restabelecer os dispositivos informáticos dos jornalistas. Eu estou dando esse panorama para dizer algumas coisas que a gente acha que funciona no combate ao lawfare, que é a mesma coisa no nosso combate ao assédio. Nunca litigar, nunca estar no processo sozinho. Ter organizações de apoio conta para vocês. A Rede Lawfare existe para isso, outras organizações sendo criadas para mostrar para aquele julgador, para o Ministério Público, que vocês não estão sozinhos nos processos. Essa é uma das coisas que a gente está percebendo cada vez mais. E também uma disputa de narrativa. A mídia pode falar alguma coisa, mas a gente tem que ter outra mídia a nosso favor, dando o nosso relato. Isso conta muito, isso a gente coloca nos processos. Isso é muito importante para a gente também. A gente usa cada vez mais essas duas estratégias quando faz qualquer ação contra assédio, contra lawfare, porque a gente acha que é muito importante e funciona, né? Agora, pensando em combate ao lawfare, que eu acho que é importante aqui nesse tema também, a gente está pensando em duas iniciativas legislativas, que seria tirar do Ministério Público o princípio da obrigatoriedade da denúncia, que vigora no nosso ordenamento. Isso faz com que o Ministério Público denuncie qualquer um, para ser o princípio da disponibilidade. Isso é uma discussão importante, que a gente acha que é muito importante atualmente. E também pensar na composição dos órgãos correcionais, CNJ, CNMP, ter mais representantes da sociedade civil, porque a gente sabe que o corporativismo acaba vigorando nesses espaços, e, por exemplo, o relato de vocês, da Lúcia, por exemplo, que é um caso assédio, lawfare, não chega nessas instâncias. Então, são iniciativas legislativas que também a gente pode usar e pode ser aquele pinguinho ali na ajuda para combater o lawfare, né? É o que a gente entende, a gente está junto com a rede pensando nessas iniciativas e também no combate ao lawfare. É isso. Muito obrigada por seu trabalho, por estar ao nosso lado, por ter se disposto a vir aqui compartilhar conosco o seu conhecimento. E ele fez referência a um trabalho que está sendo desenvolvido pelo Emanuel Neto, que é de tentar buscar alternativas. A Rede Lawfare nunca mais tem dito que é preciso remover o entulho do lawfare, aquelas leis que favorecem a prática do crime. De outro lado, é preciso criar leis que nos protejam. E é esse o trabalho que vocês estão fazendo, nós queremos trabalhar junto com vocês também. Eu vou agradecer ao André Matheus de fazer essa mesa, a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos às 16 horas. A Amanda vai coordenar a próxima mesa para a gente conversar sobre o impacto político do lawfare nas eleições. Obrigada.